tranquilo? Eu vim te mostrar o método que fez esse cara ganhar 81.548,25 centavos em um mês trabalhando pela internet. Se você quer saber mais, clica no primeiro link da descrição. Você sempre foi assim, animada? Sempre. Fala a verdade. Juro. Você tá no podcast. Juro por Deus. As pessoas falam, mas como você acorda assim, animada? É chato até. Eu falo, não sei como é Sempre acordar com triste. sorrisão assim. Cara, a coisa que eu mais odeio na vida é ficar triste. Eu odeio. Eu nem gosto de usar essa palavra porque eu acho ela muito negativa, mas... A palavra triste é triste. Mas você ficar triste acaba com o meu dia, acaba com tudo, assim. Então eu fico o menos tempo possível triste. E eu percebi isso, enfim, quando eu me assumi para os meus pais. Eu sou homossexual, assumida, namoro. E quando eu contei quando eu decidi contar para os meus pais, é porque eu tava no fundo do poço de tristeza comigo mesma. Eu falei, você tá de brincadeira, Alessandra, que você tá se deixando ser triste. Eu falei, não, chega. Por quê? Você tava triste assim? Porque eu não podia ser eu, sabe? Eu não conseguia me assumir, enfim. Sim, eu tava... entendi. Eu acho que, sobre esse assunto, o processo mais difícil é o de autoaceitação. Você tem pessoas que vão nascer e desde sempre vão saber que elas são homossexuais, enfim. E no meu caso, eu fiquei tentando me enganar há 20 anos. E aí chegou um momento que eu falei, eu não aguento mais. Eu não quero mais ser triste, eu não quero mais achar que eu tô fazendo errado. Porque não é. Aí eu virei pro meu pai, pra minha mãe, contei pra todo mundo. Aí eu pus o pé na porta, falei, tchau, agora eu vou ser feliz. E fui. Desde então, muito difícil alguma coisa me fazer triste do jeito que isso fez, sabe? E foi aí que eu percebi que eu odeio ser triste. Falei, não quero nunca mais passar por isso. Lógico, tem dia que acontece alguma coisa e tá tudo certo, mas quando eu percebo, eu fico o menor tempo possível num mood de tristeza. Esse lance, né? Pra qualquer coisa, quando você guarda uma parada que você sabe que não deve ser guardado, que deve ser dividido. Tem uma frase que eu acho incrível, assim. Uma alegria dividida são duas alegrias. E uma tristeza dividida é só meia tristeza. É verdade. Muito forte isso, né, cara? Muito bom isso. Quando você divide uma alegria com alguém, você fala assim, puta, que legal. Puta, são duas alegrias. Quando é uma amizade verdadeira mesmo, Total. você fica alegre por mim e vice-versa. E quando é uma tristeza que eu divido com você, parece que ela perde metade do tamanho dela. Você tira só de dividir, cara, com alguém. É verdade. Quem nunca precisou daquele famoso ombro amigo, ou ligar pra alguém num dia difícil, aquele sistema de apoio. Então, uma alegria dividida, eu acredito demais que são duas alegrias. Pô, muito legal, E é uma verdade. tristeza é só... Então, você guardou muito tempo uma coisa pra você que você sabia que não devia ser guardado e aquilo foi, né, corroendo por dentro, né? Total, e assim, eu vivia chorando, sabe? Eu vivia triste comigo, eu não queria levantar da cama. E aí quando eu fui percebendo que, tá tudo bem, isso faz parte de um processo também, Sim. acho, de você se autoconhecer, de entender o que você quer pra sua vida ou não. Nossa, quando eu percebi, eu virei pra minha mãe e falei, mãe, lógico que não foi assim fácil, chorei um monte. Eu chorei tanto quando eu fui contar pra minha mãe, que a minha mãe, eu falava, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. É um Minha- dia emblemático? Foi muito marcante pra você, assim? Muito marcante. Foi depois da formatura do meu melhor amigo. Você ensaiou aquele dia ou foi uma coisa muito espontânea? Não, então, foi espontâneo. Eu vim de um O processo dia que o copinho transbordou, você falou, Foi. agora. Foi. Eu vim de um processo, tipo, nossa, eu tô chorando muito, eu não quero mais isso, eu preciso contar. Preciso não por dever aos meus pais, né? Aham. Mas Mas por por querer. você. Exato. E eu ficava com aquilo, preciso contar, preciso contar, preciso contar. Aí eu fui na formatura do meu melhor amigo, os nossos pais são muito amigos. E a formatura inteira, os pais dos meus amigos, eu nem sei se eles sabem disso, mas tomara que eles saibam agora. E eu não tenho problema nenhum em conversar com isso também. E eles ficavam, o sonho deles é que eu namorasse o filho deles. Tipo, casar, ter filho. Esse que os seus pais eram São amigos. Porque a gente é entendi. amigo desde pequeno e os pais Que ele dele... meio que tentou fazer um casamento arranjadinho. Eles me O pai passou amam. por isso já também. Eles me amam e tudo mais. E aí eles ficaram a formatura inteira, todo mundo ali feliz, né? Com um alquinho na cabeça. Casa com meu filho, você vai ser a minha nora favorita, você é a nora perfeita, que não E sei o quê. você dentro sabe de nada, inocente. Nossa, e eu dentro falando, Jesus. E isso me fez muito mal. E aí a gente chegou, sei lá, 6 da manhã da formatura. Era meio-dia, minha mãe e minha irmã acordaram e eu não tinha dormido ainda, porque eu só chorava. E eu ouvi barulho na casa e tal. Aí minha mãe abriu a porta do quarto pra ver se eu tava acordada e eu tava chorando. Ela, nossa, o que foi? Eu falei, chama a minha irmã pra gente trocar uma ideia. Meus pais são separados. E aí a minha irmã e minha mãe vieram pro quarto e eu só chorava. Falava, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Minha mãe falou, você tá o quê, usando droga? O que você precisa de ajuda? Eu falei, que droga? Lógico que não, mãe. Porque, enfim, pra minha mãe isso seria a pior coisa, sabe? Sim.
E eu falei, mãe, não é nada disso, tudo mais. E aí eu contei que eu tinha ficado com uma menina no colégio, que isso tinha mexido comigo e tudo mais. E minha mãe falou, é isso? Falou, o que você quer de ajuda? Eu falei, eu queria ir numa psicóloga. Minha mãe falou, tá bom, vai lá em São Paulo, escolhe a psicóloga que você quiser, sinta-se à vontade, abraçada e acolhida. Uau, Demais. Não, foi muito fera, assim. uau. Aí você falou, não, nem precisa mais de psicólogo, tá resolvido. O quê? Eu fui na psicóloga na semana seguinte, foi carnaval no Rio de Janeiro, tá eu beijando a boca das meninas na rua. E o meu pai Melhor psicólogo Você que ficou com tem. aquela sensação, cara, por que eu não contei antes? Fiquei muito. Você Quando- ficou, puta, eu fiquei sofrendo aqui. Mas também a gente sabe que não é esse o padrão, né? Não é, zero é. Eu sei que eu dei muita sorte. Quando eu contei pro meu pai, o meu pai falou, nossa, filha, mas por que você demorou tanto tempo? E os meus pais sempre foram muito de boa. Eu nem sei porque eu tive tanto medo, sabe, no fim. Aham. Era um medo mais interno mesmo do que em relação a Sim. isso. E aí meu pai falou assim, nossa, por que você demorou tanto, né? Eu falei, pai, a sociedade é muito cruel. Ele olhou no meu olho e falou, filha, a sociedade só vai conseguir ser cruel se você não tiver bem resolvida. Porque se você Uau. tiver bem resolvida, os caras vão apontar o dedo na sua cara, falar que você é sapatão, que você pega a mulher, e você vai falar, sou mesmo, pego mesmo. Pego mesmo. Pego mais do que vocês, inclusive. Você fala isso no seu Insta, de vez em Falo quando. muito. Você fala isso no seu É Insta. isso, os caras ficam cantando de gala e falam, tá, sabe de nada esses caras aí. E aí meu pai falou, nossa, filha, pra mim é a mesma coisa que você falou que você torce pro Corinthians e não pro São Paulo, levanta aí, vamos jantar e comemorar. E a gente foi jantar e comemorar. E aí desde então... Importante ter essa... Você falou uma coisa incrível, que o mundo ele é cruel, mas ele vai mostrar sua crueldade mesmo se você não for bem resolvido. Se você tiver balançado ali, né? Total, porque ele vai te Se pegar. permitir, né? Pois é. Que entra. É a famosa dúvida. Sempre quando você tem dúvida, as pessoas vão Exato. pisar em você, né, cara? Sempre vai ter aquele amigo que, entre aspas, amigo, que vai lá e vai dar aquele conselho pra você desistir. Ô, o que que você tá fazendo ali? Ou qualquer coisa. Então, quando você não tem aquela convicção, obviamente não significa que você não pode pegar um conselho de alguém que gosta de você, que te admira, como que você deve lidar com algumas coisas. Mas quando você tem as convicções de quem você é, o que importa pra você, e pode ser pra vários campos, cara. Quantas vezes que às vezes a pessoa vai pegando um outro exemplo, que a pessoa decide viver um sonho que não é dela. Eu tenho uma, puta, então eu tava conversando com um amigo, ele veio falar comigo, eu falei assim, cara, não sei o que eu faço, porque ele assumiu meio que o pai, ele meio que acha que ele é a extensão da vida dele. Sim. Ele quer que ele siga um caminho que ele tá descontente demais, só que ele não sabe como que ele vai contar pro pai dele e fala assim, cara, eu quero uma parada nada a ver com isso. Então, ele tá nessa fase que você tava de, como é que eu conto, Então, essa convicção precisa ter, né, Lê? Então, na verdade, quando precisa muito, né? Você acreditar em você, acho que é o principal ponto de tudo pra vida pessoal, profissional, qualquer parada. Porque quando você tá em dúvida, você tem medo. E o medo, ele te paralisa. Então, por exemplo, quando eu tava na Globo, eu morria de medo que as pessoas descobrissem que eu, nossa, pegava mulher e tudo mais. Hoje, nossa, eu não tô nem aí, sabe? Porque se você vai me julgar pelo meu lado pessoal e não profissional, cara, desculpa. Você que tá errado. Exatamente, sabe? E pra mim tá tudo bem. E eu acho que eu tenho um papel também importante em relação a isso, porque eu vejo e recebo mensagem de muitas meninas que não sabem como contar pros pais, têm medo no trabalho, sofrem preconceito pra caramba. E eu tento mostrar pra elas que acredita em você. Se você estiver bem, não é que você não vai mais sofrer. Não é que você não vai mais ter um ambiente hostil no seu trabalho, às vezes na sua família. Você vai continuar tendo. Você só vai lidar de maneira diferente. Isso não vai te fazer mal. Ou vai fazer um pouco menos mal. Porque você tá resolvida com você. E aí tudo fica menos pesado. E é impressionante como isso serve pra tudo, cara. Isso serve pra tudo. Esses dias eu postei escrevi um texto no Instagram, eu acho. Foi muito compartilhado. Que as pessoas vão te julgar de qualquer jeito. Exatamente. Cara, qualquer jeito. Pode ser um caminho que você escolheu, um segmento que você decidiu fazer. As pessoas vão te julgar. Por exemplo, porque eu mudei de opinião. Eu acho que até não seja foda tá aí. Não sei se não seja foda eu já tinha essa visão diferente, não lembro agora. Mas há muito tempo eu falava assim, existe uma solução pra você não ser criticado por ninguém. Não faça nada. Exatamente. Não queira ser ninguém, se torne um nada. Que ninguém vai falar de você. Eu já não sou 100% fechado mais com isso. Vai falar do mesmo jeito. Vamos falar. Porque eu já percebi... Aí, ó, não faz nada.
O cara não quer nada E com aí nada. aí eu percebi que é o seguinte, quando você não faz nada, você vai ser julgado por quem faz mais ou menos e quem faz muito. Sim. Quando você faz muito, você vai ser julgado por quem não faz nada, faz mais ou menos. Quando você decide fazer, então quer saber, eu vou fazer o meio ali, vou fazer mais ou menos. Você vai ser julgado por quem faz muito e quem não faz nada. Total. Então, na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, você vai ser julgado de qualquer jeito. Então, dane-se. Já que você vai ser julgado, faça por uma coisa que você acredita ser certo. Exatamente. Tem uma frase muito boa, é meio clichê, mas prego que se destaca é martelado. Total também. Então todo prego vai ser martelado. Você se destacando muito pouco, você já estando dentro da parede. Não tem como.